Fala rapaziada, no vídeo de hoje faremos um tier list do Brasileirão 2026. Lembrando que o Brasileirão já começou, está na primeira rodada, não terminou a primeira rodada ainda. O meu Santos, por exemplo, já tomou de 4 da Chapecoense ontem, certo? Tomou flechada dos índios na Arena Condá. E hoje eu farei esse tier list aí, sincerão da minha parte. Eu tenho ali um mínimo de conhecimento de alguns times, um conhecimento bom de alguns times e um máximo conhecimento de um time, que é o Santos, que a gente pode já colocar em brigar pra não... Brincadeira! Bora lá começar então, e lembrando que eu estou em live neste momento, então eu vou estar lendo bastante o chat. No minha live é em kick.com/p_mc. Eu estou junto com o meu chat aqui, porém as opiniões serão somente minha. Perfeito? Estamos em ordem alfabética para começar esse tier list. O primeiro time que já aparece no tier list é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que montou um elenco razoável. Nada demais. Até agora. Certo, mano? Nada demais. O Atlético Paranaense, por exemplo, tem como titular que fez um gol ontem, Steven Mendonça. Tá contratando agora o menino lá do Independente, que é um ponta lá. Tem o Viveiros. Tem ainda o Dair Helma de técnico, quase não subiu no ano passado. Eu acho que o Cap não é um favorito para não cair, mas ele entra bem ali naquela posição de 13º a 16º, que é o se bobear cai. Tá de acordo comigo? Acho que ele tem que entrar já ligado, né, por ter caído há 2 anos atrás de uma maneira que não era para eles cair, porque o time deles não era para cair. E é um time que tem o mais forte ali é a tua casa, né? A Arena da Baixada. Então, tem aquele tapetinho maneiro deles. É chato de jogar lá. Eles ganharam do Inter já no Beira-Rio, né, mano? Então, acho que eles não são favoritos pra não cair, mas acho que se bobear, cai. Certo, mano? Atlético Mineiro, mano. O Atlético Mineiro, na minha opinião, foi o time que tá fazendo um dos melhores mercados. Uma baita reformulação. O Sampaoli tá fazendo, né? Que se o Sampaoli não fosse técnico e fosse um cara forte de contratações aí de um time, mano, você é louco. Ele seria um dos mais preteridos aí do mercado, mano. O cara é absurdo movimentando, né? Já se desfez do Gabriel Menino, que foi pro Santos, se desfez do Rony, agora foi pro Santos. Júnior Santos, que foi pro Bahia. Ele se desfez mais de alguém, Atlético Mineiro. Contrataram o Victor Hugo, que era do Santos, contrataram o Maicon, contrataram o Preciado, o Renan Lodge, contrataram o atacante que era do Zenit. Se livraram do Arana, que tava já em decadência, se livraram do Biel. Eu acho que o Atlético Mineiro é um time que não dá pra se confiar tanto ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu acho que é um time que se montou legal, mas não dá pra se confiar tanto. Eu colocaria o Atlético Mineiro, por enquanto, a gente pode subir ou descer, no Sul-Americana, tá? Por enquanto, tá, mano? Por enquanto. Porque o Atlético Mineiro, nos últimos anos, ele monta muito times, um time forte, com bons nomes, mas não consegue corresponder. Então vou deixar o Atlético Mineiro ali em Sul-Americana. O Bahia, bora Bahia, minha porreta, que tá contratando o Júnior Santos, contratou o Chuco Oliveira, né? Acho que esqueci o nome dele. O Oliveira lá, que era do Grêmio. Se manteve, né? O Bahia não perdeu nenhum jogador muito absurdo. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Não perdeu nenhum jogador muito absurdo. Manteve sua base. Acho que ainda é um time que precisa de chegar um cara pra resolver, de chegar os caras pra resolver, sabe? Acho que é um time ainda que o Grupo City tá deixando ali naquela... tamo ali, pá, pá. Só que o Bahia tá se movimentando legal na base, né? Tem o Del, tem o Juan Pablo, tem o Cauã Furquim, que eles pegaram do Corinthians. Então o Bahia acho que é um time que tá num projeto a longo prazo, né? E esse projeto a longo prazo dele já tá dando certo, que eles estão se mantendo, eles não estão brigando pra não cair, que nem foi no primeiro ano. Então acho que o Bahia ainda é um time pra brigar ali pro pré-Libertadores, tá? Muito forte em casa. Ganharam do Corinthians ontem na Vila Belmiro, né? Então acho que o Bahia é um time ali pra brigar por pré-Libertadores, tá bom, mano? Por enquanto, a gente pode subir ou descer, tá, rapaziada? Botafogo, rapaziada. Botafogo, que também tá passando por um processo difícil, né? Sobre a sua SAF. O John Textor vai sair ou não vai. Não sei o que tá acontecendo. O bagulho tá louco. Mas, na minha opinião, o Botafogo ainda tem um time muito forte, mano. Tem Danilo. Tem o... Caraca, mano, eu tenho que ficar dando Google aqui nos jogadores dos times, velho. Porque eu sou muito esquecido da parada, mano. Botafogo. Elenco. Tem o Montoro, tem o Joaquim Correia ainda, tem o Alexander Barbosa, tem o Barreira, que é bom jogador. Não sei se o Arthur Cabral vai deslanchar esse ano. Tem Alex Telles, lateral esquerdo.
Eu não tô tentando lembrar o Santi Rodrigues, que é muito bom jogador, que talvez possa se firmar esse ano. Eu acho o time do Botafogo um time legal ainda. Trouxeram o Anselmi, tem que ver se o Anselmi vai fazer um bom trabalho, né? Mas tem muitos jogadores a ser... de evoluir, né? Tem muitos jogadores que tem que evoluir no Botafogo. E se eles evoluir legal, aí vai dar um time brabo. E tem que ver também se o nosso querido Arthur Cabral vai começar a meter a bola pra rede, né? O Botafogo é muito forte dentro de casa, no tapetinho. Fora de casa, ano passado, eu não lembro do Botafogo ser tão forte. Então, eu vi essa parada. Saiu na justiça hoje que a justiça proibiu o Botafogo de vender jogadores, né? Loucura isso, né, mano? Então, assim, o Botafogo eu vou colocar, por enquanto, tá? Por enquanto, em Sul-Americana, tá? Eu tô sendo um pouco pessimista com os times, tá? Por enquanto. Depois eu vou subir num time ou outro, beleza, rapaziada? Por enquanto é isso, tá? Botafogo em Sul-Americana, beleza? Eu acho que eles têm um baita time forte, mas por enquanto eu vou colocar ali, tá? Red Bull Bragantino, mano, que é aquele time que não fede, não cheira, que quando você menos espera ele dá trabalho, quando você precisa dele ganhar pra o seu time passar, tá outro time e ele não ganha. O Bragantino é um time desgraçado, mano. Na minha opinião, o Red Bull Bragantino tem um bom time agora, mas perdeu o John, que é o seu principal jogador. Tá ali tentando contratar o Wallace do Flamengo, não sabe se vai contratar ainda. Como é um torneio de longo prazo, eles têm Sul-Americana esse ano também, se eu não me engano. Eu vou colocar o Red Bull Bragantino em se bobear cai, tá, rapaziada? Por ser um elenco meio enfraquecido, ter muito jogador novo, perdeu seu principal jogador. Acho que é um time muito melhor do que vários times ali, por exemplo, muito melhor que o meu Santos, por exemplo, muito melhor do que o Remo, etc. Mas se ano passado eles já estavam nesse bolo, eu acho que esse ano ainda vão continuar nesse bolo, ainda mais perdendo o John. O técnico deles é o Wagner Mancini, que não é muito bom com longo prazo, então não sei se o Wagner Mancini daqui 3, 4, 6 meses ainda vai estar no Bragantino, certo? A Chapecoense, a Associação Chapecoense de Futebol. Rapaziada, a Chapecoense meteu 4 do Santos ontem, com certeza vai brigar por brincadeira, rapaziada. Mano, a Chapecoense é candidatíssima ao rebaixamento, mano. Candidatíssima. Timezinho bem ruim da Chapecoense, mano. Com todo o respeito do mundo a Chape, mano. Mas o time da Chapecoense é bem ruim. A não ser que o trabalho deles em casa seja surreal, tá ligado? Mas o time da Chapecoense é bem ruim, mano. Por isso que os santistas ficaram muito putos de ter perdido ontem, tá? Acredito eu que a Chapecoense não ganhe 5 jogos nesse Brasileirão. É nível esporte do ano passado, tá, mano? Assim, espero que eu esteja certo ou esteja... Espero que eu esteja certo, não. Mas vamos ver daqui alguns meses se a gente vai estar certo, né, em relação a isso. Mas com certeza a Chape briga pra não cair, tá, galera? Favoritíssima o rebaixamento. Corinthians, que começou perdendo ontem para o Bahia na Vila Belmiro de virada, com o Alberto perdendo gol na cara do gol. Corinthians, minha rapaziada, o Corinthians tem um elenco melhorado do que foi o ano passado, né? Fez uma janela de transferência até que boa, perdeu o Thales Magno, trouxe o Caio César, perderam o... Caralho, mano. Não tinha lateral direito, trouxe aquele Pedro. Perderam o Michael, trouxe o Matheus Pereira. Trouxeram o Gabriel Paulista. Eles estão atrás de outros jogadores agora. Tem o Alisson que eles estavam tentando, o Rony que eles tentaram. Na minha opinião, o Corinthians ele tem um time legal. Tem o fator mandar, né? O fator mandante, que é muito forte. Só que o Corinthians tem um porém, cara. Que o Corinthians tem Libertadores esse ano. O Corinthians é um clube que é do estadual do Paulista, que é um estadual que tá pegado. Eu não acho o elenco do Corinthians tão forte assim pra brigar por vários títulos. Eu acho que o Corinthians vai ter uma hora que ele vai concentrar suas forças na Libertadores. Ainda mais pensando no Dorival Júnior, que é um técnico bom pra isso. O Corinthians, na minha opinião, tem chance, tá, de Libertadores. Porque o time do Corinthians é muito bom, mas o elenco do Corinthians não é muito bom. Tem Breno Bidon, tem Memphis Depay, tem Yuri Alberto, tem um baita time. Eu acho que o Corinthians hoje briga por aqui, Sul-Americana, tá? Pode subir, eu tô quase colocando o Corinthians em pré-Libertadores, tá? Por ter um trabalho mais longevo do que esses dois times aqui, ter o fator mandante e tal, mas por enquanto eu vou deixar o Corinthians aqui em Sul-Americana, tá?
por enquanto. O Coritiba, que perdeu pro Bragantino, né? No Couto Pereira, na sua volta à Série A. O Coritiba trouxe Thiago Santos, trouxe Keno, trouxe Breno Lopes, trouxe Pedro Rocha, continuou com o Pedro Morisco. A gente pode dar até uma olhada aqui ontem na escalação do Coritiba. O Coritiba, na minha opinião, tem um time fraco, tá? Joaquim Lavega, Josué, Sebastião Gomes, Ronier, que é bom jogador. Thiago... Cara... Ah, não é o Thiago Santos, não, perdão. Maicon na zaga, aquele good of zaga. Tinga na lateral direita. Bruno Melo, ex-Corinthians. Cara, assim, o time do Fernando Sobral. Assim, cara, o time do Coritiba é um time que deixa a desejar legal, hein, mano. Não é aquele time que você olha e dá uma temida, sabe? E eu coloco o Coritiba, por enquanto, em briga pra não cair, tá? Eu acho o Coritiba abaixo do Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense tem jogadores melhores, como Viveiros, Zapelli. Viveiros, Zapelli. Tem outro do Coritiba que eu não tô lembrando o nome do jogador do Coritiba. Deixa eu pegar aqui, galera. Do Atlético Paranaense. Pra não falar merda. Não, confundi. Não, confundi, mano. Confundi. Teran, eu ia falar, mas o Teran é Teran zagueiro. Chapei, tá? Perdão. Mas tem Viveiros, tem Zapelli, tem Mendonça, querendo ou não. Vai entregar uns golzinhos. É ruim, mas vai entregar uns golzinhos. Eles estão contratando agora um menino lá no time da Argentina, que é bom jogador. Eu acho que hoje o Cap tá um pouco à frente do Coritiba, tá? Mas o Coritiba tá fazendo uma janela de transferência até que boa. Keno vai garantir uns pontos, provavelmente, pro Coritiba. Se jogar, né? Então o Coritiba, na minha opinião, briga pra não cair por enquanto, tá? Cruzeiro. Manteve o Caio Jorge, trouxe o Gerson. Perdendo agora Kaique. Perdendo o Cauã Prats até o meio do ano. Ele vai ficar, mas vai sair, né? Vendendo seus dois laterais esquerdos, o Cruzeiro. Não gostei das movimentações do Cruzeiro até agora. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter feito melhores movimentações, além do Gerson. Eu acho que o Cruzeiro não precisava só do Gerson. Eu acho que o Cruzeiro precisava de ter mais um elenco encorpado. Eu acho que o que faltou pro Cruzeiro era quando o Wanderson não jogasse, não ter alguém ali melhor que o Wanderson. Tá ligado? Quando o Lucas Silva não jogasse, perdesse, tá ligado? Esse jogador que vai chegar e vai jogar, sabe? Então, tem o Matheus Henrique, que lesionou bastante no ano passado, que jogou bem na Copa do Brasil no final. Aí o Wallace não conseguiu deslanchar lá. O Jonathan Jesus é um bom zagueiro pra compor elenco. Vai ter o Vilauba e o Fabrício Bruno. Lateral direita, a galera não gosta muito do William lá, né? Eles trouxeram o Fagner definitivo agora. Eu acho que o Cruzeiro é um bom time de 11 iniciais. Eu não acho que o Cruzeiro é um bom elenco. Por isso que, na minha opinião, o Cruzeiro briga aqui em pré-Libertadores, na minha opinião, por enquanto, tá? Mas como nós estamos divididos muito entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, o Cruzeiro vai colocar aqui em 2 e 4. Mas se fosse justo mesmo, eu faria isso aqui, ó. 2 a 4 não. Só 2 aqui. Tá ligado? Eu colocaria só 2. Que seria o segundo colocado, que seria o Palmeiras. E aqui eu colocaria do 3 ao 6. Entenderam o que eu tô querendo dizer? Eu não acho que o Cruzeiro já é favorito pra ficar no top 3 do Brasileiro esse ano. Tá ligado? Não sei se eu tô ficando louco com isso. Não sei se eu tô sendo muito maluco, tá, mano? Mas é um sentimento que eu tenho por enquanto. Posso estar errado, né? Mas vamos lá. 1, 2... tá certo aqui, né? Tá certo? Tá, né? Então tá aqui, o Cruzeiro aqui. O Flamengo, mano, eu acho que não tem nem muito o que falar do Flamengo, mano. Os caras são o melhor time, o melhor elenco. É impressionante o clube que os caras estão fazendo. Trouxeram o Paquetá, estão tentando contratar o Marco Antônio agora do São Paulo. Tentaram o Caio Jorge. Os caras são foda, mano. Não tenho o que falar, mano. Vou nem ficar minhas... Tá ligado?
Já são uma torcida chata pra caralho. Eu vou nem ficar falando muito também pra não amaciar o ego desses caras. Também eles não precisam de elogio meu pra ter ego, né, mano? Os caras tão absurdo, né, pô? Então, é isso. Absurdo o time do Flamengo, mano. Fluminense, mano. Aqui, uma das melhores movimentações da janela, na minha opinião, tá? Gemes. Trouxeram Gemes do Mirassol. Trouxeram Savarino. Baratíssimo. O Savarino. O Savarino vai custar pro Fluminense menos que o Rony tá custando pro Santos. O Savarino tá sendo mais barato pro Fluminense do que o Rony pro Santos. Então é isso, eles estão levaram o Savarino, levaram o James, o Arana, né? Contrataram esses 3 jogadores até agora, se eu não me engano. Estão atrás de um centroavante, ainda quase levaram o Hulk. Mano, Lute Acosta no ano passado, manteram o Kevin Serna, tem Canóbio, tem Soteldo, tem Hércules no meio de campo, tem Martinelli, que é muito bom jogador, Nonato, que é bom pra compor elenco, tem um jogador deles, tem o Serna e o outro, esqueci o nome do outro meio campista do Fluminense, que é muito bom, mano. Vou pegar aqui, mano, pra eu não falar merda. Bernal. Tem Bernal. Tem 2 laterais direito ok, na minha opinião, que é o Guga e o Samuel Xavier. Na lateral esquerda eles têm 2 laterais esquerdos que, na minha opinião, são ok demais, que é Arana e René. Cara, é um elenco. Na minha opinião, o Fluminense tem elenco, tá? Tem o Lima. De centroavante eles têm o John Kennedy, vão trazer um centroavante novo. Tem Santi Moreno. Aí tem o Savarino, que nem eu falei pra vocês. Cara, assim, é um baita time o Fluminense, na minha opinião, tá? É um baita time, mano. Eu vou colocar o Fluminense aqui, tá? Aqui. Por enquanto, tá bom? Aqui, tá? Acho que tá um pouco à frente do Bahia o Fluminense, tá, mano? Só não sei como que vai ser essa... Eu só não sei como que vai ser este Fluminense a longo prazo com o nosso querido Zubeldia, tá? Mas eu acho muito bom o time do Fluminense. É porque daqui, galera, é o primeiro ao quarto, né? Então o Flamengo primeiro, Cruzeiro segundo. Vamos supor, Fluminense terceiro, Palmeiras quarto. Seria isso, entendeu, mano? Querendo ou não, galera, isso aqui não é uma previsão, né? Não é que eu esqueci o nome da palavra certa. Não é uma previsão. Como que é o nome da palavra, chat? Não é previsão, esqueci o nome, mano. Eu tô com coronavírus, mano. Tô esquecendo todas as palavras, mano. Sabor. Não é uma previsão, mano. Não é uma previsão isso aqui, mano. É mais um... Caralho, eu não vou esquecer a palavra, mano. Vamos parar de ficar pensando na palavra certa aqui, mano. Vamos parar de ficar pensando na palavra certa. Não é nem palpite, mano. Projeção, mano. O Thiago Jordão é jornalista, ele sabe das palavras. É uma projeção. Não é uma previsão, é uma projeção. Na minha opinião, aqui, nessa projeção, agora, dia 29/1 de 2026, o Fluminense tá brigando ali, na minha opinião, tá, mano? Não tô querendo dizer que eles vão brigar pelo título, mas eles vão estar aqui nesse bolo aqui. É um pouco acima do Bahia hoje, o Fluminense, na minha opinião, tá, mano? Daí a gente tem o Grêmio, galera. O Grêmio que, surpreendentemente, na minha opinião, trouxe um treinador muito bom, que é o Luiz Castro. Daí eles trouxeram... TT, foi uma baita contratação. Manteve o Carlos Vinícius ali, que tava fazendo gol pra caramba no final do ano passado. Tem o Bright White pra voltar, tem o Amuso, o Arthur ainda está lá. Não tô lembrando ainda das movimentações do Grêmio, a maioria das movimentações do Grêmio, mas é um bom time. Eu acho que o Grêmio não tem um time absurdo, que nem tinha muita gente achando que o Grêmio ia brigar lá por cima. Eu não acho não que o Grêmio vai brigar lá por cima. Tem um bom time, mas não tem um bom elenco, mano. Esse que é o problema. Vai jogar Sula, Copa do Brasil, Estadual, Brasileirão. Vai faltar perna. Tá ligado? Vai faltar perna. Então, o Grêmio, na minha opinião, tá aqui no Sul-Americana, por enquanto, tá? Por enquanto, tá aqui na Sul-Americana. Mas é meio foda isso, porque, por exemplo, ó, eu colocar o Grêmio aqui, o Grêmio, na minha opinião, o Grêmio não tá no mesmo patamar desses 3 times aqui. Eu acho que esses 3 times, eles estão um passo à frente do Grêmio. Só que se eu colocar o Grêmio aqui, eu vou estar sendo injusto, porque o Grêmio não tá no patamar desse time também, tá ligado? Então é um time meio maluquinho, sabe? De você dar opinião.
Internacional de Pesolano. Aqui, na minha opinião, acho que é onde as torcidas mais vão ficar indignadas comigo é a do Inter, mano. Por quê? Eu achei as movimentações de mercado do Inter muito ruim. Eles venderam o Ricardo Matias. Eles perderam o Vitão. A reposição do Vitão foi o Félix Torres. Félix Torres, a reposição do Vitão. Eles trouxeram um técnico que, sei lá, eu não brisei muito, que é o Pesolano. Contrataram o Paulinho Paula, que era do Vasco, que eles estão felizes aí que o Paulinho Paula jogou bem contra o Grêmio. Mas eu não sei como que vai ser a longo prazo, né? Eu assisti Grêmio e Inter até na live, que o Inter ganhou de 4-2. Tem bons jogadores como Alan Patrick, Carboneiro. Jogadores que vão dar pontos pro Inter, mas tem muitos jogadores que vão entregar pontos pro adversário também. Cara, o time do Inter, na minha opinião, é se bobear cai, tá, rapaziada? O Inter, acho que hoje ele é um forte candidato, tá bom? Forte candidato. O Inter tá na Sula também esse ano, é bom lembrar, né? Se eu não me engano, o Inter tá na Sula, não tá? Inter tá na Sula. O Inter... Não, o Inter não tá na Sula, não tá na Sula o Inter. O Inter não tá na Sula. Mano, olha essa notícia aqui, mano. Inter recebe aval da CBF e não vai disputar a Copa Sul-Sudeste. Colorado fez a solicitação para não disputar. O Inter tinha classificado pra Copa Sul-Sudeste, mano. Aí pediu pra não participar, que seria vergonhoso, mano. Cara, aí é foda. Então é isso, eu acho que o Inter se bobear cai, tá, mano? Se bobear cai. Por enquanto, mano. Pode chegar contratações, Borré pode começar a fazer muito gol. Então tá por aí. Mirassol. É loucura, né? O Mirassol fez aquela campanha histórica de top 4. Top 3, né? Top 3, top 4, perdão. Daí o Mirassol perde Gabriel, Danielzinho, perde Lucas Amon, perde Chico da Costa, perde James, perde... Assim, perde meio time, mas eles repõem muito bem. Eles repõem com William Machado, Galeano, Denilson. Contrataram o Eduardo, por exemplo, que estava no Cruzeiro, que vai entregar alguns pontos para eles. Entregar pontos para o Mirassol, no caso, né? Trouxeram o Galdino, né? Que era do Grêmio, se eu não me engano. A gente, inclusive, vai ver o jogo do Mirassol daqui a pouco, tá? Então, assim, mano, o Mirassol ainda, eu acho que esse ano é um ano diferente pra eles. É um ano atípico, que eles vão brigar por muitas coisas, né? Brigar não, disputar muitas coisas. Mas eles montaram um time legal, tá? Tem o Neto Moura ainda. Tem o que eu gosto muito ali, que é o... O que é o nome de lutador? Aldo, tá ligado? Tem o Aldo ali. Eu acho que é um bom time. Porém, eu acho que eles estão um patamar abaixo, tá? Eles estão um patamar abaixo. Na minha opinião, o Mirassol se bobear cai. Por enquanto, tá? Se bobear cai, por enquanto. Poderia colocar aqui em Sula, poderia. Mas hoje, o que a gente tem que falar é que é um ano atípico pro Mirassol. É um ano que eles vão disputar Liberta, estão disputando já o estadual, tem Copa do Brasil e tem um Brasileirão. 4 competições para um elenco curto, para um time que não tem muito onde tirar, sabe? Ano passado o Mirassol só jogou o Brasileirão, então, querendo ou não, eles eram times que mais descansava. Por isso que os jogadores do Mirassol praticamente jogaram quase todas as partidas do Brasileirão no ano passado. Eu acho que esse bobear cai. Eu acho que por enquanto esse bobear cai. Palmeiras, acho que sem muita enrolação, o Palmeiras poderia estar aqui como favorito com o Flamengo, já porque é o Palmeiras, né? Porque é um time desgraçado. Jogando mal eles pontuam, jogando mal eles acham um gol de cabeça, eles empatam o jogo no último lance, eles ganham o jogo no último lance. Porém, o Palmeiras, ele tá fazendo uma reformulação até, né? Se você olhar, né? O Veiga tá sendo vendido, o Facundo Torres eles perderam, trouxeram o Marlon Freitas, o Alan ficou meio pá que queria ter saído pro Napoli. A torcida tá meio desgastada já com o Abel Ferreira. Eu não sei se o Abel Ferreira passa desse ano, pra ser bem sincero. Eu acho que o Palmeiras é um dos favoritos a brigar pelo título, mas ele não é um dos favoritos pelo título. É meio difícil falar isso, né? Eu acho que é um dos favoritos para brigar, mas não favorito ao título. Pra mim, o favorito ao título é o Flamengo. Agora, pra brigar com o Flamengo, seria o Palmeiras.
Eu acho que o Palmeiras é Libertadores, tá? Aqui top 2, top 3, por ali, tá? Acho que pode ser campeão, óbvio, é o Palmeiras. Mas é isso. Remo. O Remo que estreou perdendo pro Vitória ontem, né? Perdeu 2-0 pro Vitória. Cara, o Remo tá montando um time muito fraco, rapaziada. Eu acho que pode o fator de casa ser culminante pro Remo fazer alguma coisa legal, decente, né? Porque eles vão mandar lá no Mangueirão, se eu não me engano. E aí é muita torcida, a torcida lá é maluca. Mas, cara, o time é muito ruim, mano. É Patrick de Paula. É Iago Pikachu. Mano, tipo assim. É muito fraco, mano. Olha o time que o Remo estreou ontem, mano. O Brasileirão. Contra o Vitória. Time que o Remo estreou ontem. Rangel, Marlon, João Lucas, aquele. Léo Andrade e Kaique. Zé Ricardo, Patrick de Paula, Iago Pikachu, Jaderson, Aleph Manga e João Pedro. O atacante do Remo se chama João Pedro. Lá da Guiné de Bissau. Não sei se é da base do Remo. O time do Remo é muito ruim, mano. Tá ligado? Muito abaixo. Não tem nem como querer ser legalzinho aqui com a torcida do Remo, tá, mano? Então é isso. É Patrick, né? Patrick Choco tá lá, verdade. Jogou ontem? Deixa eu ver se ele entrou no jogo de ontem. Ele entrou no jogo de ontem, Patrick Choco. Então o Remo, mano, fatalmente briga pra não cair, tá? Briga pra não cair e provavelmente vai ganhar do Santos nessa briga pra não cair. Não que não vai cair, o Santos vai. Mas aí, nessa briga pra não cair, quando ter confronto direto, o Santos vai perder pro Remo. Chegando em Santos, que é meu time de coração, meu time que eu amo muito de paixão. Mas o Santos é fatalmente um time que, se bobear, cai, mano. Tá ligado? É fatalmente. O Santos é literalmente isso. Tá, mano? O Santos é literalmente isso. É literalmente o se bobear, cai. Literalmente isso. Eu acho que hoje o Santos era até mais briga pra não cair do que se bobear, cai, tá, rapaziada? Pra ser bem sincero. Mas é isso. Eu vou colocar o Santos aqui do se bobear não cai e eu vou ter que dar uma reajustada, né? Porque aqui cabe 4 times e eu coloquei 5, né? Então aqui é 7 com 3, 12. 10 quer dizer, mais 2, 12. Então pode colocar 5 times aqui, né? Nesse Sul-Americana. Eu irei subir, por enquanto. Mano, é que é foda que, tipo assim, o Santos é um se bobear, cai. Só que o Santos, ele vai ter por boa parte do teu campeonato Neymar e Gabigol, que eu acho que vai dar pontos pro Santos, tá ligado, rapaziada? Contratou o Rony. É que eu tô fazendo uma parada falando de agora, né? Porque eu acho que o Santos vai se movimentar agora, né? As notícias que saem é que o Santos vai se movimentar, né? O Santos vai se movimentar. Mas, ao mesmo tempo, eu tô querendo ser meus pés no chão e colocando se bobear, cai. Tá ligado? Eu vou deixar o Santos no se bobear, cai, mano. Eu vou deixar o Santos no se bobear, cai e eu vou colocar algum time à frente do Santos agora. Que seria... o Bragantino, mano. Eu vou colocar o Santos no se bobear cai por enquanto, mano. Eu não vou ser ingênuo da minha parte de pensar... ah, mas o Neymar vai jogar e vai fazer gol, igual eu tava pensando agora, porque, mano, ano passado a gente pensou a mesma coisa e só foi salvar nós nas últimas rodadas, tá ligado? Então o Santos é um se bobear cai, ainda mais por como que tá o ambiente do Santos quando o Santos joga dentro de casa, como que tá ultimamente a Vila Belmiro, não tá um ambiente legal em muito tempo a Vila, sabe, mano? Tem muito jogo que parece que o time não vai, não engrena. E aí vai ter Rony agora, né? Vamos ver. Então é isso. Se bobear, cai o Santos, tá, mano? Sendo sincero, transparente da minha parte. Mas possa ser o Santos o time que seja sul-americano ou pré, dependendo das contratações que o Santos fazer, tá? São Paulo. Mano, eu vou ser um cara muito honesto agora, tá? Eu vou ser um cara muito honesto agora, tá, mano? De verdade. Tem muita gente, né, este ano, cotando o São Paulo como um dos favoritos pra não cair. A torcida do São Paulo já comprou essa briga de que o São Paulo vai brigar pra não cair, que vai ser um ano difícil e etc.
Porém, mano, eu posso ser sincero, mano. Eu acho que isso foi uma jogada legal que o Crespo fez. Né? Na coletiva, ó, 45 pontos esse ano, que não sei o que vier é lucro. Pra quê? Pra o que vier, literalmente. O que vier, literalmente, ser lucro pra torcida de São Paulo. Então, por exemplo, São Paulo ganhou ontem do Flamengo. Porra, foda. Tá ligado? Na minha opinião, São Paulo tem jogadores que vai garantir pontos pro São Paulo. Caleri, Luciano, Lucas, vai garantir pontos pro São Paulo. Tem jogadores muito bons, como Marco Antônio, Danielzinho, Bobadilha. Tem uma zaga que muitas das vezes não vai passar tanta confiança, mas são zagueiros que eles caem mais pra cima do que pra baixo, né? Eles caem mais atirando do que tudo. Eles são zagueiros que jogam bem em alguns momentos, que são Arboleda, Alan Franco, tem o Ferrarese. Tem um lateral esquerdo que eu gosto, que é o Enzo. Eu não acho que hoje o São Paulo tá no mesmo patamar desses times aqui, mano. De verdade. Acho que só pelo movimento político, mano. Mas a gente viu o movimento político do Corinthians no ano passado ser aquele bagulho e o Corinthians ter levado 2 títulos. Sabe? Se os jogadores comprar a ideia do treinador, é capaz dos caras nem sentir isso, sabe, mano? Eu acho que é um se bobear cai pelo nível que tá o São Paulo, né? Pela loucura que tá o São Paulo. Mas eu acho que, mano, eu acho o elenco deles muito pior que o do Santos. Mas não é nunca. O elenco do São Paulo não é nunca pior que o do Santos. Mas nunca, velho. Mas nunca. De nenhuma maneira, cara. Tá louco? Eles têm Enzo e Wendel na lateral. Eles têm, querendo ou não, o lateral da base deles, lateral direito muito bom. Eles têm uma zaga ok demais. Muito melhor que a do Santos. Eles têm um meio de campo muito bom. Bobadilha, Daniel e Marco Antônio. Tem Pablo Maia no banco. Tem Lucas, Caleri, Luciano, Ferreirinha, que eu gosto muito. Tem os meninos da base agora subindo. O elenco deles é muito melhor que o do Santos. Muito melhor. Muito. Eu acho que o elenco do Santos, a gente superestima demais o elenco do Santos. Eu colocaria o São Paulo no se bobear cai, tá? Por causa do movimento político, do que tá acontecendo ali, etc. Então o que a gente pode fazer aqui é diminuir uma vaga aqui na Sul-Americana e aumentar uma vaga aqui no se bobear cai. Daí ficaria 12º, 13º, 14º, 15º, 16º. Aqui no se bobear cai. Certo? O Vasco da Gama, que tá fazendo umas movimentações muito interessantes, né? Muito interessante o Vasco. Brenner, Rinestrosa, perdeu o Ryan. Fatalmente perdeu o Ryan. O Vasco da Gama, na minha opinião, é sul-americana, tá? Sul-americana vai ser aquele time que vai perder 5 jogos. Depois vai ser o time que vai ganhar 1, 2. Depois vai ser o time que vai meter uma goleada do nada. Eu acho que o Vasco é sul-americana. A gente vai ter que subir alguém dessa sul-americana aqui. 7º, 8º, 10º, 11º, 12º, 13º. Então a gente vai ter que subir alguém pra essa pré-Libertadores ali. O Vitória que sobrou aqui, mano, briga pra não cair. Porém, o Vitória sabe desde o princípio que ele vai brigar pra não cair. Que todo jogo dentro de casa vai ser um pandemônio pros caras. Os caras vão fazer o time visitante sofrer, tá ligado? Trouxeram o Marinho, estão trazendo o David, se eu não me engano. Compraram o Eric do São Paulo. Fez uma reformulação ok até o Vitória. Eu vou colocar o Vitória pra brigar pra não cair. Porém, o Vitória, ele, na minha opinião, já é um time que não vai aqui tanto, tá? Não, o Vitória hoje é mais aqui do que brigar pra não cair hoje. Eu acho que o Vitória tá muito mais perto do Santos do que o Santos tá perto do Bragantino, por exemplo, sabe? O que eu tô querendo dizer? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu acho que o Vitória tá muito mais perto daqui do Santos, do Mirassol, do que esses times estão perto do Bragantino, do Vasco, essas paradas, tá ligado? Tem que subir 2 pra pré-Libertadores. E agora a gente vai subir, mano. Tá, mano. Pré-Libertadores. Quem que eu subiria? Aqui, fatalmente, o Atlético Mineiro. Certo? Daí fica o 7º, 8º, o 9º, o 10º, 11º. É isso? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É isso. É isso. Era só subir um só. Era só subir um só pra pré. Eu subiria o Galo, mano.
Acho que o Galo tá à frente do Vasco, galera, tá? Com todo respeito, o Galo tem um excelente elenco. O Atlético Mineiro tem um elenco fudido de bom, mano. Acho que o ataque do Vasco vai dar sim muito trabalho. Tem que ver se o Brenner vai voltar pro Brasil fazendo gol, né? Se voltar performando vai ser muito bom. Mas é isso. Tentei ser honesto, tentei ser imparcial, né? Principalmente com o meu time, mas com os rivais também, com os times que eu não gosto tanto. E, mano, se eu fui ingênuo ao falar do seu time de coração, peço desculpas. Eu não tenho autonomia pra falar de todos os times e também estou fazendo isso aqui em live com um vídeo que eu não quero ficar editando muito, sabe? Então, não deu pra pesquisar tanto assim no meio do vídeo do seu time, de falar e dar e tal e tal. Também ia se tornar um vídeo de 1 hora, 2 horas, né? Acho que tá de boa. Acho que o Flamengo sim é o favorito. Acho que o Palmeiras e o Cruzeiro estão ali muito perto do outro. Acho que o Fluminense é um time que vai estar brigando pelaquela colocação. O Bahia, se melhorar fora de casa, vai brigar legal. Trocaria São Paulo com o Grêmio. Sou corintiano. Não, mano. Mano, pra ser sincero, pra ser sincero mesmo, eu deixaria o São Paulo aqui em cima, mano. Pra mim, o São Paulo não vai estar nessa parada de se bobear, cai, mano. O São Paulo, pra mim, é aqui. Pra mim, o São Paulo não vai estar nessa confusão de brigar pra não cair esse ano. Porém, no ano passado, né, o Brasileirão do ano passado, o 12º tinha chance de cair. O 11º tinha chance, 12º, 11º tinha chance de não cair. Então, querendo ou não, o time que brigar pro Sul-Americana, algum tempo ele vai estar brigando pra não cair, tá ligado, mano? Então é isso. Então é isso, mano. Acho que o Santos, ele, se jogar o Neymar e o Gabigol por boa parte do tempo, o Santos não vai brigar pra não cair, tá? Não vai. O Santos vai estar brigando na parte de cima, na minha opinião. Não nas primeiras colocações, mas na parte de cima, se jogar Neymar e Gabigol. Se chegar contratações também, né? Porque se você tem um time ali, por exemplo, Brasão, Adonis, Igor Vinícius, um lateral esquerdo titular, um zagueiro esquerdo titular, Arão, Gabriel Menino ou mais um volante titular, Rony, Barreal, Neymar e Gabigol. Já é um time legal, time decente, tá ligado? Já é um time decente. Então tem que ver quem que vai contratar, porque o Santos vai contratar, as informações que o Santos vai contratar, então vamos ver. Certo? Então é isso. Curte esse vídeo aí, comenta e compartilha com os seus amigos, certo? Se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida e é nóis!